Então, meus irmãos, hoje o tema está no quadro, bem grande, bonito, né? O Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. E 18 de abril de 2024 agora fez 167 anos. E quem vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos e Allan Kardec é o nosso irmão Fabiano Selbach, da Sociedade Espírita Chico Xavier, de Porto Alegre. Então, uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos, sejamos bem-vindos à casa de Jesus. Que Jesus Cristo coloque as suas mãos sobre nós e derrame as suas benesses. Enquanto a gente estiver aqui aprendendo um pouquinho, Ele vai curando, né? Jesus vai iluminando, Jesus vai alimentando, Jesus vai nos abraçando, na presença dos amigos da espiritualidade. Os irmãos de luz, eles torcem por nós. Vocês já sentiram vergonha alheia? É quando alguém faz uma coisa e a gente fica com vergonha pela pessoa, né? E a pessoa não se dá conta. Mas nós já sentimos, por exemplo, felicidade alheia? É o contrário, né? É quando nós ficamos felizes por alguém que ficou feliz. Isso é muito forte quando é os nossos filhos, principalmente. Quando a gente vê, assim, vencer alguma coisa, a gente fica com uma felicidade maior do que eles, né? Então, é isso que os espíritos sentem por nós. Felicidade alheia. Eles se sentem felizes porque estamos buscando um caminho espiritual. Nós não somos um corpo, nós temos um corpo. Nós não estamos na Terra, nós estamos passando por ela. Nós somos espíritos imortais, que possuímos um corpo para nele mergulhar e ali fazer a nossa experiência espiritual na Terra, a nossa vivência nesse contato uns com os outros. Então, essa lógica, essa pedagogia da reencarnação é nós nos aprendermos com os nossos pares. Porque em se tratando, nós somos diferentes uns dos outros, óbvio. Mas em se tratando a nível de Terra, as dimensões são iguais. Como é que diziam as nossas mães, né? Só muda de endereço. Mas é a mesma. Os dramas são os mesmos. Porque de fato é. Bom? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro do Espiritismo. E o nome já diz, não é o livro do Allan Kardec. É o livro dos Espíritos. É o livro em que Jesus traz do mundo espiritual os espíritos que trabalharam para ele, que trabalharam pelo esclarecimento humano e que muitos deram suas vidas em todas as áreas, desde as religiões até a ciência. Daí nós vamos encontrar também os filósofos, todos foram reunidos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, como um bem esparso. Reuni-vos como um feixe de varas. O que ele quer dizer? O bem esparso seria que as verdades estavam por todas as partes do mundo, só que não havia um consenso. Então Jesus reúne esses espíritos e a gente sabe, né, que uma varinha a gente quebra, várias varas a gente não quebra, porque elas ganham forças unidas. Você sabe assim, o símbolo da vassoura, por exemplo? Se eu pegar uma vassoura, só um filete daquele e for varrer um pátio, eu vou passar um século varrendo meu pátio. Mas se eu juntar vários, eu vou ter uma união ali e vai ser mais fácil de limpar. Isso é uma engenharia filosófica e psicológica que a gente não tem ideia. Então ele vai dizer que unindo essa força, uma força sozinha não dá, né?
Então vamos unir várias, e aí despersonifica e vai criar um grupo, e todos vão fazer, e juntos, então fica a força. Então o Evangelho de Jesus deveria de voltar, mas não mais pelos profetas do Velho Testamento ou por uma única pessoa, mas agora por uma força espiritual. Todas as chamadas de Deus vieram por pessoas, e o Livro dos Espíritos não, que é a chamada que Jesus nos traz, que Deus nos traz, viria por vários espíritos. Vários espíritos. Então, aqui eu trago para vocês, em dia 18 agora passado, ele fez 167 anos. É um guri. Comparado aos livros que nós temos, ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, a Torá e tantos outros livros, né, que percorreram o mundo através das religiões, ele é um jovem. É como se passasse 100 anos depois de Cristo. Só para nós termos uma ideia, o Evangelho de Jesus foi escrito 50 anos depois de Jesus. Quer dizer que passou 50 anos depois que Jesus saiu da terra, e o Evangelho foi começar a ser escrito pelos seus apóstolos. Então, a mesma coisa do Espiritismo. Daqui 300 anos, 400 anos, vocês serão escritos nos livros da história, como os cristãos da primeira hora da transição. Vocês serão reconhecidos. Quem eram aquelas pessoas que nós negamos lá atrás? Assim como houve com os próprios cristãos. Eu trago aqui para nós, bom, aqui, o Velho Testamento, ele é composto por 5 livros, ele é chamado de Pentateuco, Então tem Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é a base do cristão lá da Igreja Católica e das outras igrejas protestantes. Os espíritos que passaram por aqui, muitos deles, e pós deles, e anterior a esses escritos, foram convidados por Jesus para reescrever toda a história religiosa da humanidade e restituir aquilo que foi negado, malbaratado, porque foi usado de forma errada, e trazer de novo com um novo foco. Com a ciência junto, né? A ciência, a filosofia, a religião. Então, são 5 rolos, todos eles baseados no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, para que a gente tenha uma ideia, deixa eu pegar aqui, esse é o dos Médiuns, Gênesis, acho que esse, né? Geralmente ele é o mais gordinho, que ele é a mãe, né? Então, nós temos aqui, o Livro dos Espíritos. Os Espíritos disseram para Allan Kardec que daqui sairiam os outros livros. Então, por isso nós chamamos obras básicas. Quando se ouve a expressão obras básicas, que é obras que são a base do próprio Espiritismo. E obras complementares, obras que complementam essa base. Daí nós vamos ter lá os livros do Chico, do Divaldo, de tantos eles e outros escritores que vocês vão vendo aí na biblioteca, na livraria. Então, são complementos que são necessários, porque eles vão trazendo aquelas informações que estão na base e adaptando ela aos dias atuais. Ou seja, mostrando que Kardec, os espíritos aqui, estavam dizendo exatamente isso com relação à ciência dessa época. Então, eles estavam falando, Kardec aqui, os espíritos, com relação ao amor, que o amor seria a expressão de tal, nessa forma, nessa vivência. Como eu trabalharia nessa vivência? Porque na época do Kardec não existiam muitos fatos que existem hoje. Então, não é uma modificação, mas uma adaptação para que porque ele é extremamente atual. E aí a gente vai adaptando nesses dias que vão se vendo. Meus irmãos, esse autor é o Guion Ribeiro. O Guion Ribeiro, ele é considerado um dos maiores tradutores do francês, do Kardec, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele nasce na França, porque a França é o berço do intelectualismo da época. Então, o que Jesus faz?
Ele se utiliza deste país, né, da Europa, a França, para ali fermentar, através daqueles espíritos que estavam do intelectualismo francês, para poder criar essas bases. E o Luiz Olímpio Guion Ribeiro, ele traduz, então, para o Brasil, e dito pelo próprio Emmanuel, que é o mentor do Chico, que o Guion Ribeiro foi maior e o mais honesto tradutor do francês para o português. Então fica a dica, né? A gente já fica a dica, assim, então vou comprar o livro do Guion. Eu uso sempre do próprio Guion Ribeiro. Aqui eu trago também para vocês como era o livro dos Espíritos, tá? Não era bonitinho, assim, como hoje é, né? Era como se fosse hoje uma xerox, assim, bem mal feita. E o quê? Porque não havia a imprensa, não havia a questão estética ainda, da era da informática, não havia. Hoje a gente compra pela capa, tá bonitinho, a gente quer todo cheio de detalhes, né? Porque faz parte do momento que estamos vivendo. Mas era assim. Era um papel ainda, desse jeito, e importasse o que estava ali dentro. Então não se tinha esse olhar assim para a questão estética da obra. Assim. Como é que funciona então essa questão estrutural? Só para a gente aprender, ó. O Livro dos Espíritos, a primeira parte dele, ó, que eu trago para vocês, corresponde à parte das causas. Então, se a gente fatiasse aqui, ó, começa na pergunta 1 e vai indo, numerando até a pergunta 1019. O Livro dos Espíritos, ele não é um livro que tu pega e vai transcorrendo ele, como se fosse um romance ou um texto único, não. O Kardec, então, pergunta para os espíritos e os espíritos respondem para ele. Então, o que ele faz? Diante de tantas perguntas e tantos questionamentos, ele pega, então, deixa eu ajeitar aqui que eu bati. Ele, então, vai organizar, porque ele é um educador, ele é um pedagogo. Por isso é que ele se prepara no mundo espiritual e vem com essa tarefa. O educador é esse, né? É a base da estrutura do conhecimento. Então, ele vai pegar aquelas informações e vai dividir essas informações para que a gente possa compreender. E aí, os espíritos convidam ele para que fez as perguntas da 1 a 1019, passa-se, então, no corpo de pergunta do 1 ali até um determinado ponto, ele vai começar a filosofia espírita. O que é? Porque a filosofia parte de uma pergunta. E essas perguntas que vão sendo respondidas ao longo deste tempo. Então, dessa primeira parte vai nascer o livro A Gênesis, que é o livro das perguntas. Aí eu vou pegar aqui qualquer livrinho, só para a gente simbolizar que seria a Gênesis. Então, aqui estaria o livro A Gênesis. E ele, então, ficaria este livro escrito apenas deste corpo de perguntas aqui, respostas. Passado mais um pouco, após ter escrito o Livro dos Espíritos, ele, então, perguntou aos espíritos de onde nós viemos, para onde nós vamos, os mundos existem? E Deus? Deus existe? Quem é criador? Ele foi criado ou é causa encausada? Porque se eu fui criado, alguém me criou. Se Deus é único, então ninguém criou. Porque se alguém tivesse criado, logo alguém também tinha criado aquele criado que criou ele. Porque é filosofia. A filosofia nos indaga. Se eu disser para uma criança, não preciso nem ser adulto, o mundo termina nessa parede. O que a criança vai dizer? O que tem por trás da parede? Porque é instigador nós sabermos isso, né? A gente vai dizer, não, o mundo termina aqui. Aí a criança ia fazer isso, ela diz assim, tio, o que tem atrás da parede? Porque é básico da filosofia, né? Instigar assim, então. Então, aí ele vai fazer essas perguntas, logo depois ele, sob observação dos espíritos, vai novamente traçar um rumo de perguntas e respostas,
Porque ele quer saber, então, se existe Deus, existem mundos, existem habitantes desse mundo. E se existem habitantes desses mundos, eu posso me comunicar com eles? Aí vai nascer, então, o livro dos médiuns, essa comunicação entre nós e o mundo dos espíritos. Eles me influenciam, eles vêm do meu lado, fazem alguma coisa, eu consigo influenciar eles, esse campo de pergunta, porque afinal de contas, se existe alguém, eu quero saber como é que funciona essa minha relação com esses alguém. Logo depois, passado mais um tempo, ele então vai questionar para nós a terceira parte. Então, a segunda parte é o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, porque já sabemos que existem mundos lá em cima, agora eu preciso saber quem está nesses mundos. E a terceira parte, então, vai nascer o Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, se eu sei que existem os mundos, e esses mundos são habitáveis, eu sou habitado igual a esses mundos, e eu, como é que fico? É o livro da alma, é o Evangelho segundo o Espiritismo. São as leis da moralidade, os campos do fazer ao outro o que tu não quer que te faça, ou fazer ao outro o que tu gostaria que te faça. E é o campo da moral. E aí os espíritos vão trabalhar as palavras de Jesus que foram deturpadas ao longo do tempo. Foram mal vistas, foram usadas, porque até hoje vive-se de Jesus. A doutrina espírita vive para Jesus. Porque há uma diferença. Viver para Cristo e viver de Cristo. Ao longo do tempo se viveu de Deus e de Jesus. E a lógica de Jesus era mostrar que os espíritas não vivem de Deus, vivem para Deus. Por isso, todo o trabalho espírita é voluntário. Não existe salário no meio espírita. Aliás, nós pagamos para ser espíritas, né? Porque a gente compra o chá, doa o chá, compra o chá e come o chá que doou. A gente paga para ser espírita e com muito prazer e felicidade, porque há um preço que não cobra, que é a felicidade do compartilhar, do libertar, porque quando nós libertamos o outro, é a nós mesmos que nos libertamos, essa é a lógica, né? É dando que se recebe, diz Jesus, em São Francisco. Então, a lógica da doutrina é essa, a gente vai lá e doa e depois compra aquilo mesmo que doou, mas não importa, é uma troca, a gente vai fazendo isso, que é uma forma de nos aproximarmos e de nos relacionarmos. E no final, então, ele vai perguntar, porque essa é a estrutura didática do Livro dos Espíritos, que é o livro que Jesus nos apresenta. Bom, agora que eu já sei que existem mundos, esses mundos são habitados, essas pessoas estão nesse mundo como eu tenho problemas morais, porque eu estou sentindo uma dor aqui dentro de mim, então tem essa terceira parte. E depois disso, o que vai ser de mim quando eu for embora deste mundo? Então nasce lá o livro Céu e o Inferno. O que é céu e o que é inferno? Essa é a primeira pergunta que o Allan Kardec faz aos espíritos. Porque até então eu aprendi que céu é céu para os eleitos. O que frequentava a igreja, o templo religioso, então estavam salvos. Eu pagava meu dízimo, eu fazia minha confissão, e agora então estou livre dessas dívidas morais. E os espíritos disseram que não. Porque o reino dos céus não está à venda. Lamento dizer, o reino dos céus não está à venda. Então, aqui está o Livro dos Espíritos, ó, todo amarradinho aqui. Ó. Isso compõe toda a obra que é basilar. Então, é o livro dividido em várias partes, que corresponde à quarta parte das esperanças e das consolações. Ou seja, eu tenho esperança, eu vou para esse mundo melhor, e se eu vou, que mundo eu vou? Existe, então, anjo e demônio? A igreja vai dizer que existe Deus, Jesus, os anjos e nós. Deus, Jesus, os anjos e nós. A doutrina espírita vai dizer que existe Deus e nós. E Jesus é nosso irmão. E isso é inadmissível, porque se coloca Jesus num pedestal longe, e Jesus não está longe, ele está conosco.
Ele é nosso irmão na evolução. Só que, óbvio, com uma caminhada espiritual muito mais longa que a nossa. Mas ele é nosso irmão. E ele quer que nós caminhamos junto com ele. Então só existe Deus e nós nessa evolução. Com exceções de espíritos mais jovens, mais crianças, e espíritos mais velhos. E ali, então, tá, o Livro dos Espíritos, mais ou menos para nós, ele inicia com uma introdução, logo depois... Opa, deixa eu voltar aqui. Tem o corpo dessa obra, a primeira parte, como eu havia dito para vocês, todas as partes ali, e ele conclui, então, com esses livros. Aqui eu vou mostrar, só para fins didáticos, o que eu havia falado, né? Então, é o primeiro, reforçando, nosso livro que está de aniversário, o Livro dos Espíritos. Aí vem a Gênese, que é a parte filosófica, que compõe, depois vai vir o livro dos médiuns. Depois, aqui tem também trocado, né, na sequência, e depois, por final, o Céu e o Inferno. São esses 4 livros, com o 5º, que compõe o que nós chamamos de obra básica, aquilo que é estrutural. Essa casa tem uma base, ela tem uma fundação, uma fundição, uma ferração. Isso é a base da casa. Se essa base da casa não estiver bem, essas paredes vão começar a rachar o reboco, ela vai começar a cair. Por isso Jesus traz a parábola, né? Construa a vossa casa em bases sólidas. Que casa é essa? A minha moral, a minha caminhada espiritual. Ela tem que ser construída em bases sólidas. Nós estamos fazendo isso agora. Através do conhecimento, a gente está construindo a nossa casa em bases sólidas. Mas também é preciso modelos, é preciso exemplo. E o Kardec perguntou, bom, a gente é carente, nós precisamos de alguma estrutura para poder seguir. A gente tem um conhecimento, ok. E tem uma estrutura moral que pode me ceder? Aí eles disseram que é Jesus. Jesus, então, é o exemplo que nós precisamos aplicar na nossa vida, no dia a dia. O que faria Jesus nessa situação que eu estou vivendo? O que faria Jesus? E aí a gente vai entender, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não façai ao outro o que tu não quer para si. Isso resume todo o Evangelho de Jesus. E aí eu trago para vocês que Jesus Cristo, então, traz para nós alguns exemplos mais pertos para nos mostrar como ele construiu. Ele, então, convidou lá para construir essa base dos espíritos. Quais foram os espíritos que ajudaram Allan Kardec, né, a construir essa moralidade? Está lá o Santo Agostinho, João Evangelista, Santo Agostinho lá do período medieval, padre católico, né? Nós temos então João Evangelista, lá no tempo ainda de Jesus, no século I, Santo Antônio de Pádua, Lacordaire. Vocês perceberam que são padres. Que interessante. Qual é o recado que os espíritos estão dando para nós? Os espíritos não estão interessados se a tua bondade é de tal fé. Porque o culto é nosso. Para os espíritos era o espírito que valia. Então a grandeza espiritual ultrapassa as paredes religiosas. Então esses espíritos que estavam no mundo espiritual, porque eles são sinceros cristãos. Aqui nós estamos vendo verdadeiros cristãos, né? Que estão auxiliando. Nós vamos ter também outros, como São Luís, o rei da França, que era um espírito altamente evoluído, Delphine, que não era religiosa da época, mas era uma poetisa da sua época, a época de Kardec, que também se deu conta e conheceu Allan Kardec, conheceu o Livro dos Espíritos. Ao desencarnar, ela então sofreu de um câncer rigoroso, e ela tinha uma dor muito extensa, não só na alma, porque ela tinha um vazio existencial, porque na época, os grandes salões, os shopping centers da época, eram os salões onde se fazia os saraus. Era ali, né? Não tinha hoje, assim, o que nós temos hoje de opção. Então, as pessoas esperavam os finais de semana, os dias festivos, para irem lá para encontrar a namorada, namorado novo, porque tinha que casar. Porque sempre foi um problema de uma época antiga, casar. Ficar solteiro era uma coisa monstruosa. Monstruosa. Principalmente para as mulheres daquela época.
era pior, gente. Então, ela, Delphine de Girardin, essa senhora, tinha estes salões da época. E ela, então, o que ela faz? Ela transforma esses salões, porque estava acontecendo as comunicações dos espíritos, e ela, então, deixa que um desses seus salões sirva para isso, para que se tivesse essas comunicações. Claro que no primeiro tempo, quem é que ia lá? Quem estava interessado. Os homens eles iam lá para saber se o gado deles iam ficar bem gordos. Essas eram as perguntas. Antes do Kardec chegar para estudar as comunicações, era isso que era feito. As moças da França queriam saber se iam casar com homens ricos. E os zombeteiros que estavam ali respondiam tudo, porque quem não tem compromisso com a verdade responde tudo. E ela, então, alimentava um pouco disso. Quando Kardec chega, que observa que havia uma comunicação, e aí começa a vir os espíritos nobres se aproveitar, porque tudo aquilo que começa bruto, depois vai se purificando. Então, vai vindo outras mentes e vai purificando. E aí, então, ela desencarna, ela teve um câncer, ela era uma mulher, uma poetisa, ela era muito rica na sua época. Até hoje, o jornal da época, o La Presse da França, ainda existe, lá a imprensa. Aí o seu marido, então, ela desencarna e no mundo espiritual ela se apresenta para Kardec e Jesus a convida para que ela dê o seu depoimento para que a humanidade conheça como transformar a sua dor, porque daí quando ela teve câncer, ela acabou com aquilo e botou a seriedade dos trabalhos espíritas. E aí ela vai assinar lá no Evangelho segundo o Espiritismo a verdadeira desgraça. E ela vai dizer, então, que a desgraça não é o que a gente imagina. É muito mais do que a gente imagina. Não é a falta do emprego que eu gostaria, não é a roupa que não me serve, não é aquele alimento que eu gostaria de comer, não é a casinha que eu tenho, isso não é desgraça. Antes, porém, diz ela, aí está a felicidade. A verdadeira desgraça, vamos dizer, aí ela vai narrando no Evangelho. Porque ela foi, através da sua dor, foi convidada a dar esse depoimento. Então, veio outros espíritos, como Hahnemann, da homeopatia, veio então o alemão, né? Veio Pascal, da filosofia, ali veio Vianney Curadarz, esse espírito divino. É uma alma, é um anjo, gigante, assim, né? Daí vem o cardeal Morlot, e vai vindo outros espíritos, vem da África, vem, por exemplo, Adolfo, bispo de Argélia, na África, vai dar o seu depoimento de humanidade, de caridade, para todos nós, nos mostrando a simplicidade. Então, aqui estão espíritos cristãos. Então, gente, assim, não é entrar e sair de um templo que me torna bom. É o que eu faço com aquilo que me fazem. É o que eu faço com aquilo que me fazem. Aquilo que te fazem, diz Joana, não te faz mal. O que te faz mal é o que tu faz com aquilo que te fazem. Porque isso te torna igual a quem te fez mal. Né? Então, olha ali, como é que é a estrutura? O Livro dos Espíritos, ele então comporta uma pergunta, as perguntas são sempre numeradas, todas as perguntas têm número, tá? E logo abaixo, aqui entre aspas, e são as respostas. Então a gente vai observando, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Aqui então é sobre a emancipação da alma, é o capítulo 18, eu só trouxe para nós, dentro do capítulo 18 e assim vai indo, tem todos os temas que Kardec foi perguntando aos espíritos a partir disso. Aqui ele vai falar sobre mediunidade, por exemplo, né? Então essa parte do Livro dos Espíritos está bem diluída no Livro dos Médiuns. Mas aqui nós temos a base dessas perguntas. Tá? Qual o objetivo dessa obra? É tornarmos nós mais humanos, mais espiritualizar a matéria. O espírito, de onde ele tira o seu invólucro, né, para estar aqui? De onde ele tira esse corpo para estar aqui neste mundo? E aí ele vai tirar desses elementos
mundo, desse fluido, dessa energia, que é um fluido que compõe esse mundo. Esse mundo da Terra tem uma energia, um fluido específico. Outros mundos têm outros. Então, para que eu esteja na Terra, eu tenho que tirar os elementos dela para me corporificar e assim me apresentar para as pessoas e as pessoas a mim. Então, nós nos apresentamos. O espírito, ele precisa se revestir de uma forma para estar neste mundo. E eu coloquei a imagem do astronauta porque o astronauta simboliza isso. Se ele quiser estar em Marte, ele vai ter que botar a roupinha de Marte. Mas como ele não pode botar a roupinha de Marte, porque ele não reencarnou lá, e aí ele não retirou, ele então adapta uma roupa para poder estar lá, né? Aqui também, ó, o espírito, para encarnar no plano físico, necessita de um corpo adaptável à sua experiência neste mundo. Da mesma forma, a sua mente, o seu espírito, a psique, também necessita se ajustar. Neste momento, ele se fecha, criando um eu. Então, eu preciso me fechar. Se eu me fechei nesse corpo para estar aqui, eu também preciso me fechar a minha mente. Eu não posso mais lembrar do passado, das coisas do passado. Então, eu preciso fechar-me para poder viver o novo. É um vir a ser. Eu sou, eu tenho que ser outro. Mas para que eu seja outro ser nessa relação de mundo, de estar neste mundo, eu não posso saber deste passado, porque senão ele interferiria na minha vida. Imaginem assim, vamos supor, eu ganho um bebê no meu colo e esse bebê é o meu inimigo do passado. Se eu soubesse que era o meu inimigo do passado, eu pegaria no colo? Não. Olha a beleza da reencarnação. Esse é o carro-chefe do Espiritismo. Então, eu pego aquele bebê e não preciso saber quem tu é. O mais importante é o que nós vamos construir agora. Quando voltarmos para o mundo dos espíritos, nós vamos olhar o nosso filho e num dia todos nós estaremos. Aí nós vamos olhar lá e vamos lembrar. Mas o fulano foi aquele. Ah, deixa aquele, eu quero esse. É assim. A gente fica com a última impressão. A gente, deixa esse aí. Não quero. Esse aí eu não quero mais. Eu quero esse que eu agora estou vivendo. Assim nas relações de casais, de irmãos, de amigos, de primos, de colegas, de tudo. Então a gente vai querer ficar com a melhor parte. Mas isso só é possível ficar com a melhor parte esquecendo a outra parte. Por um tempo. Então a gente esquece um pouco por um tempo e vamos vivendo esse entre-sono espiritual. Só é possível ser outro se eu deixar esse passado sair um pouco, tá? Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus. É ali que ele vai fazer essa justiça. Nós vamos reencarnar para nos acertar. É uma justiça, sim, mas ela também vai favorecer que tenha esses abrandamentos. Qual é o abrandamento? Não lembrar das nossas mazelas desse passado, então, tão doloroso para nós, e que o mais importante é o momento atual. E aí nós dizemos sim à vida. O Espiritismo diz sempre sim à vida. A vida é o bem mais precioso que nós ganhamos de Deus. Por quê? Porque nós estamos dormindo. Não desejem a morte, porque vai levar ao problema. Vamos lutar sempre pela vida, por estar vivos, porque não é ir para o mundo espiritual que eu vou ser feliz. O mundo espiritual já começou. O mundo espiritual começa agora. Não é essa transição que me torna feliz. Eu posso sair daqui dessa casa e ir para Gravataí. Não é esse movimento ao chegar lá que eu vou ser feliz, porque o Fabiano que está aqui vai ser o mesmo Fabiano de Gravataí. Então, eu preciso agora. E aproveitem que está pagado essa informação, que é uma bênção. Mas eu gostaria de saber o que eu fui na vida passada. É interessante que todos nós queremos saber o que fomos na vida passada para saber se formos sempre alguém importante. Porque dificilmente a gente encontra um ladrão, mendigo. Todo mundo quer ser rei e rainha. Às vezes eu fico pensando que só existia rei e rainha no mundo, porque eu fui uma rainha do Egito, né? Eu fui o rei de tal lugar, tal lugar. Qual a importância? A gente tem que pensar que esses reinados mais nos afundou em buraco do que a gente pode imaginar. Se a gente sonhasse, nós nem quereríamos ser. Então é muito interessante isso para nós, porque
Pouquíssimas pessoas dizem assim, eu fiz uma regressão. O que tu era? Eu era um assassino. Ninguém fala disso. Eu acho que nem existia assassino. É que o que acontece? Que bom que nós temos o esquecimento. Isso é uma bênção, gente. O esquecimento é uma bênção para todos nós. Então, o Livro dos Espíritos é o livro para que nós possamos nos nortear. É o ponto de partida do conhecimento espiritual através de perguntas e respostas, e depois a gente vai pegando todo o restante. É um livro de estudo, de estar em grupo de estudo, em aula, ou estudando em casa, mas é um livro de troca, tá bom? Então, eu agradeço a vocês por esses minutos e que possamos sair daqui um pouco. Desejo que nós saímos daqui melhor do que aqui chegamos. Que os amigos espirituais nos acompanhem também até o nosso lar. E que pernoiteiem conosco. E que eles possam, essa noite, estar conosco. E ali deixar os eflúvios de paz. Uma boa noite a todos.